Olá! A nossa aula de hoje é sobre logística reversa. Nós vamos trabalhar com os conceitos que envolvem o retorno de matérias-primas, produtos, enfim, na cadeia, na rede de suprimentos. Então, esse material é baseado no capítulo 11 do livro de gestão de rede de suprimentos, do professor Henrique Correia, e nós temos aqui 4 objetivos de aprendizagem nessa aula de hoje. Um deles é conceituar a logística reversa, oferecer um conceito. Segundo, conceituar quais são os principais fluxos envolvidos na logística reversa e como eles devem ser gerenciados. Terceiro, definir a estrutura logística, o desenho da cadeia logística. E quarto, identificar as limitações da logística reversa como conjunto de ferramentas. Para fazer isso, eu vou fugir um pouquinho do livro do professor Henrique e vou lançar mão de um livro do professor Paulo Roberto Leite. Ele era professor do Mackenzie ou da FEI, eu não consigo me recordar mais, mas enfim, ele é um engenheiro, ele trabalha com essa parte de logística reversa há muitos anos e ele é pioneiro nessa área e ele usa essa figura que eu acho super complicada assim quando ela está inteira, então vamos por partes. Se a gente for pensar assim, o que é a logística direta? A logística direta seria aquilo que vai lá da extração da matéria-prima e vem descendo até chegar no meu mercado, tá bem? Isso é a logística direta, fazer o produto vir lá do meu fornecedor, vir descendo, passar pelo canal de distribuição todo e chegar lá no meu cliente. Tá bem? Isso aí, então, é logística direta. Bem, entretanto, existem vários fluxos que são reversos, que são contrários a esse fluxo direto. Vamos olhar o primeiro deles, que é o mais comum, mais antigo e que não representa de forma alguma nenhuma relação com a questão de sustentabilidade nem nada, que é o fluxo, a logística reversa pós-venda. O que é a logística reversa pós-venda? Basicamente eu vendi um produto para o cliente e o cliente me retornou esse produto por alguma razão. Não gostou, estragou o produto, tem que fazer manutenção. Então qualquer coisa que envolva a logística reversa pós-venda, eu vendi o produto e tenho que trazer de volta ele para a cadeia, é logística reversa pós-venda. Tá? Então eu tenho que estabelecer, tem que estruturar um canal reverso para esse tipo de coisa também. Não adianta eu botar a devolução lá na loja, né, aceitar a devolução na loja, ou enfim, e ficar com aquele troço parado lá. Tem que ter uma forma de tratar essa logística reversa pós-venda. Então, os produtos fazem um retorno nos canais reversos e aí a gente tem algumas alternativas, né? A primeira delas é, por exemplo, o produto veio íntegro. O cliente abriu o produto, não gostou e me retornou. Comprou por e-commerce, por exemplo, uma roupa, chegou em casa, colocou a roupa e disse, pô, não é do tamanho que eu achava. Eu sempre uso camisa M, comprei essa camisa M e ela ficou apertada, vou devolver. Né? Então, volta para lá. Se a camisa estiver em boas condições, por que não vendê-la? Né? Fecha de novo, lá embrulha de novo e toca a ficha. Né? Então vai para o canal direto de novo. Uma outra possibilidade aquele produto está aberto, né? Certo? Aquele computador, aquela impressora, sei lá, está aberto. O cliente não gostou, chegou na casa dele, ele comprou achando que aquela cor era uma cor dourada, quando chegou lá era uma cor de rosa, maluco, o cara disse, olha, não gostei da cor, eu quero devolver. Aí tá, o computador está aberto, já está usado, né? É o tal do refurbished, né? No mercado americano, aqui no Brasil, eu não sei se ele é um mercado muito grande, mas no mercado americano o refurbished é enorme, tem pra caramba, né? Então, toca a ficha lá. Uma outra possibilidade, essa sim é a mais sensível do ponto de vista ambiental, não é a do pós-venda, é a que a gente chama de logística reversa pós-consumo. O que é isso? O cliente usou, né? Usou lá o seu MP3
MP3, eu tenho um MP3, né, que eu comprei há 13 anos atrás, está funcionando ainda, né, não botei fora ele, mas tá lá, eu uso de vez em quando, tá, mas não é uma coisa que, né, a bem da verdade eu já podia ter feito a logística reversa pós-consumo dele, assim, né, eu uso mais por uma questão de que tá ali, né. Ou um smartphone, né, a gente tem as gavetas cheias de smartphone aí que, de uma maneira geral, não atendem mais, de alguma forma, ou, né, estão ali porque estão, né. Então, ou estragaram. Então, tem essa coisa do pós-consumo. O que eu faço depois que eu utilizei garrafas PET, né? Não é só necessariamente produtos, né? Pode ser aí embalagens, enfim, né? Então, tem essa coisa do pós-consumo. O que a gente faz com isso? Existem algumas alternativas, algumas estratégias para tratar o pós-consumo. Uma delas, então, estruturando o canal reverso, quais são as alternativas? Reuso, né? Uma utilização extremamente comum, por exemplo, na área automotiva, reutilização do produto, puro e simples. Vai lá, vende ele usado, alguém compra, tu tá cansado do teu carro. Hoje as pessoas dizem isso, eu cansei dele. Por que tu quer trocar? Porque eu já, né? E não comprou um outro igual porque tu não gostava? Gostava, mas eu estava enjoado, queria outro, né? Então, mas é um produto que tem um valor agregado altíssimo, né? Não é a mesma coisa que uma embalagem PET, né? Ou um MP3 de 13 anos atrás, certo? Uma outra possibilidade é a do desmanche, né? Alguns chamam de remanufatura, ou seja, eu retiro componentes, peças, alguma coisa assim, e reutilizo aquelas peças em outro equipamento, né? Impressoras laser, copiadoras laser por muitos anos foram assim, né? Eu alugava a copiadora, não estava nem interessado se a copiadora era nova, não era, tinha sido usada ou não, ela chegava para mim, né? Tinha vários componentes ali que estavam sendo reutilizados. Não me interessava isso, ele funcionava, eu fazia cópia, apertava o botão, fazia uma cópia limpinha, não interessava se tinha peça usada ou não tinha peça usada, funcionando era a conta, tá? Remanufaturou, tá novo. Não preciso dizer mais nada. A reciclagem não, a reciclagem ela vai quase no nível atômico, né? Quase. Ela vai no nível da substância mesmo. Qual é a diferença entre a remanufatura, ou o desmanche, e a reciclagem? É que a remanufatura eu pego uma peça e reaproveito a peça, certo? Na reciclagem eu vou pegar aquela peça e vou refundir ela, vou reprocessá-la. Então, a diferença, por exemplo, uma peça plástica que ela é remanufaturada, ela vai pegar, vai ser tratada, dificilmente se remanufatura peça plástica, mas vai lá, vai ser arrumada, polida, sei lá, e vai voltar para o produto como aquela mesma peça que era antes. Na reciclagem não, na reciclagem ela vai ser micronizada, ela vai ser desmanchada, aquele componente, vai ser refundido, vai voltar de novo como plástico quase zero, né? É o que se faz com embalagens de... Pode ser que uma parte das embalagens de vidro, o que se faz é isso aí, tá? A embalagem de cerveja, por exemplo, nós temos dois tipos, né? A embalagem de vidro de cerveja tem dois tipos. Tem aquela embalagem que é de uso único, essa aí ela vai para reciclagem, que o vidro é quebrado, recozido e vira vidro de novo. E a embalagem aquela de 600 ml de cerveja, que é de uso retornável, a maior parte delas é lavada e reutilizada, tá? São as duas técnicas que são utilizadas aí. E a ideia desse tipo de estratégia é que apenas uma parte vá para a disposição final, né? Que seria uma das possíveis estratégias. Ou seja, tipo, não deu mais o que fazer e tal, descarta, né? Não tem mais o que fazer com isso. Tá bem? De novo, esses ciclos reversos podem voltar para o ciclo direto, como é o caso que eu falei das copiadoras,
um exemplo já um pouco mais antigo, mas enfim, que ainda é válido, ou pode ir para o mercado secundário, né? Como o caso de automóveis, né? Bom, vamos lá. Esse é um outro desenho, esse já é um desenho que está no livro do Henrique, que é o seguinte, esse é o desenho mais tradicional de cadeia de suprimento, que representa à esquerda ali as matérias-primas e à direita lá o descarte, lá para onde vai as coisas. Então, nesse cenário, nessa configuração, esse é um desenho mais tradicional, né? Começa a fabricação, distribuição, uso, e aí tem os ciclos reversos ali embaixo, de coleta e triagem, processamento e assim por diante. Vejam que aquele círculo cinza ali é a delimitação do que a gente chama de sistema, né? Aquilo que as bordas do sistema, onde eu considero a minha rede de suprimentos. Lembra que eu falei na aula, quando eu falei sobre sustentabilidade, que se a gente for olhar mesmo para trás, não tem limite, né? Nunca mais tem limite a nossa rede de suprimentos. A gente vai chegar lá no milésimo passo lá atrás, tem coisa ainda sendo feita que vai para mim, né? Mas até que ponto eu consigo, né, mapear esse negócio é muito pouco. Então, qual é que é a minha pegada ambiental, né? Nós falamos de pegada ambiental quando eu falei sobre sustentabilidade. Qual é que é a pegada ambiental da minha cadeia de suprimentos? É o que sai ali embaixo, naquela parte preta, emissões e efluentes, né? Emissões são gases, efluentes são líquidos, e lá o descarte de resíduos sólidos também faz parte da minha pegada ambiental. Então tudo que é gerado pela minha rede de suprimentos é a minha pegada ambiental de uma certa forma, tá? Então a ideia é a gente tentar ciclar o máximo possível, né? Fazer com que esses elementos façam de alguma certa forma, voltem para o sistema e reduzam a minha pegada ecológica. Uma discussão que existe, por exemplo, é até que ponto eu consigo realmente reduzir a minha pegada ecológica simplesmente fazendo o produto voltar, né? Vamos pegar um exemplo da garrafa PET, né? Vários fabricantes foram para a garrafa PET, refrigerante, por exemplo, e voltaram para a garrafa de vidro, por questões mercadológicas, pura e simplesmente. Eles chegaram à conclusão de que, se o cara tem uma garrafa de Coca-Cola e ele está levando a garrafa de Coca-Cola no ponto de venda, ou uma garrafa de Antártica, Guaraná, ele vai tender a comprar o mesmo produto, coisa que ele não vai fazer se ele, né, não estiver levando embalagem nenhuma e for lá comprar de uma PET. Então alguns desses fabricantes estão retornando para as embalagens retornáveis, né? Retornando para as embalagens retornáveis fica ruim, mas enfim, mas é isso mesmo que está acontecendo. Eles estão voltando então para as embalagens retornáveis. Por que isso? Por uma questão mercadológica. É melhor? Diminuir a quantidade de plástico no meio ambiente. Por outro lado, eu tenho que gastar combustível para botar isso de volta no sistema, eu tenho que lavar, tenho que gastar água, tenho que gastar energia para lavar essas embalagens. Elas são mais pesadas, elas consomem mais energia, mais combustível para transportar. Elas são mais frágeis, elas quebram com mais facilidade, tem mais perda na cadeia de suprimento. Então, assim, será que é melhor mesmo? Né, os estudos apontam que até não, na verdade, né? Eu tento convencer as pessoas de que plástico não é uma boa, mas na verdade, nesse caso específico, aí o plástico é a melhor alternativa entre todas aí, né? Não sei, pensando depois no oceano de plástico, mas assim, nessa questão imediata do uso aí, talvez até seja melhor. Então, tem algumas coisas que têm que ser feitas no sentido de desenho de cadeias reversas. Uma outra abordagem, que quase sinônimo de logística reversa, é Closed Loop Supply Chains, tá? Que são redes de suprimento de ciclo fechado. Então, a ideia é não só pensar na logística reversa, que seria, digamos assim, uma perna, né? Mas a rede de suprimento de ciclo fechado pensa o seguinte, olha, ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta, ele fica eu tento preservar ao máximo a energia, os recursos,
de tal forma que esses recursos de energia sejam minimizados, a minha pegada ecológica seja minimizada, né? Então, tenta aumentar o grau de reutilização e de reprocessamento. Então, onde implementar ciclos fechados, né? A gente pode pensar em 4 momentos. Um na produção, outro na distribuição, ou no uso, ou no final da vida econômica. Então vamos olhar as diferentes oportunidades para ciclos fechados nessas 4 grandes fases aí da vida do produto. Então, ciclo fechado na fase de produção. Então, materiais produtivos obsoletos, consumíveis, pallets, containers, refúgio de produção, produtos defeituosos, podem virar, de uma certa forma, entrada para um outro produto, né? Por exemplo, refúgio de produção mais óbvio, né? Sei lá, eu tenho uma fundição e aí o que sobrar de metal eu posso refundir, né? Mas não é só isso, tem situações em que, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do absorvente feminino. Né? Vejam que eles têm formatos diferentes, eles são o tormento dos maridos e namorados. Quando a gente vai no mercado e tem aquela ordem de comprar lá, né? Na lista de compras está lá, compra absorvente, a gente quase morre na gôndola lá, olhando para aquela parede cheia de absorventes, um com aba, outro sem aba, outro com perfume, outro sem perfume, um que não sei o que. Então, uso diário, meio de ciclo, ciclo longo, ciclo comprido, é aquela confusão danada, a gente olha para aquilo lá e quase morre, tá? Bom, o que acontece? Eles têm desenhos bonitos, né? Olha lá, eles têm umas abinhas do lado, uns recortezinhos. Obviamente, eles não vêm assim da fábrica, né? Se a gente for pegar aqui uma máquina, por exemplo, uma figura de uma máquina de fazer absorvente, tem ali uma bobina, ela é reta, né? Tem aquela peça de baixo lá que é uma fitinha que vai em cima da parte que cola no absorvente. Essas são peças retas, elas são cortadas. E aí vocês observem aqueles desenhozinhos ali, né? Aquilo ali não tem como ter um aproveitamento máximo da bobina, aquilo ali tem perda à volta, aquilo ali é um monte de plástico que vai fora, né? A Johnson & Johnson, por exemplo, há uns anos atrás, desenvolveu uma escova de dentes, né? Eles já não tinham mais o que fazer com aquilo ali, imagina, gerava borbotões de plástico, é um filme plástico aquele ali que vai em volta, tá? Então, gerava borbotões de plástico, os caras não tinham o que fazer com aquilo. O que eles pegaram? Fizeram uma máquina para fazer a extrusão daquilo ali de novo, né? E fazer escova de dente. A Eco Reach da Johnson & Johnson nasceu dessa produção aí. Então é um exemplo interessante aí de fechar o ciclo, né? Ah, mas aí vai ter também refúgio. Sim, vai ter também refúgio, mas tu diminui. Existem algumas tentativas de fazer ciclos absolutamente fechados de produção industrial, né? Simbiose industrial, mas assim, realmente, ecoparques, tem algumas tentativas assim de fechar mesmo, mas não existe fechado. Isso é mais como aquela história do estoque zero, né? É mais uma tender ao fechamento do ciclo do que realmente fechar para valer assim as ganhas, né? Não tem isso. Na fase de distribuição a gente tem algumas oportunidades, né? Devoluções ou retornos comerciais, entregas erradas, recalls, containers de distribuição, como aqueles cartuchos de tinta para impressora, garrafa retornável, produtos em final de leasing. Tem uma série de oportunidades aí para fazer ciclos fechados na fase de distribuição, né? Esses produtos ao final de leasing aí é o exemplo da máquina copiadora, enfim, né? E outros que, por exemplo, podem ser lisados e depois no final retorna lá para o fabricante. Na fase de uso, né, bem, itens que devem retornar aos seus próprios donos no final do ciclo, itens que sofrem recal, itens sob garantia, né, então, de uma certa forma,
fazem parte dessa questão, que são devolvidos, reparados e mandados de volta ao usuário. Isso não deixa de ser um ciclo fechado, embora, né, não é mais que obrigação, mas enfim, tem que desenhar igual a rede logística para fazer isso acontecer. E aí a parte que é hoje mais preocupante, que são os ciclos fechados em final de vida econômica do bem, né? Que podem ser, e espera-se que sejam, né, enviados de volta ao produtor ou distribuidor. Então, por exemplo, celulares é um problema ambiental hoje, né? A quantidade de celular que a gente tem velho, né, que não serve para nada, é um produto que nos últimos, sei lá, 20 anos, 25 anos evoluiu a uma taxa estrondosa, agora talvez menos, né? Acho que nos últimos anos a evolução tecnológica dos telefones não foi tão disruptiva quanto nos períodos anteriores, mas assim, né, a cada ano os celulares vinham fazendo, né, a cada 18 meses, sei lá, lançavam produtos completamente revolucionários e os anteriores, né, ninguém queria mais. Então, o que fazer com isso? Vários produtores se responsabilizaram em pegar de volta e tal, até algumas por exigência do governo. O governo europeu, por exemplo, exigiu que isso acontecesse, em outros países talvez mais por uma questão voluntária. Aqui no Brasil, por exemplo, a embalagem, né, de defensivos agrícolas, eles são embalagens obrigatoriamente a pessoa tem que devolver, né? A não ser que ela contrabandeia do Uruguai, mas assim, tipo, comprou legalmente, ela tem que devolver pelo canal competente, né? Bom, e aí, para a gente encerrar esse assunto aí, vamos pensar agora nos aspectos gerenciais, né, saindo dos tipos, ou nas etapas, ou nas oportunidades, vamos pensar em, sim, aspectos gerenciais, por que fazer? Né? Então, primeiro por uma questão, motivação empresarial mesmo, né? Pode gerar lucro ao reduzir custo, permitir acesso a novos mercados, né, que se sensibilizam por essas questões. Na questão das pessoas, né, contaminação com resíduos industriais é um problema sério. Por exemplo, hoje resíduo eletrônico é um problema em diversos países, né? Existe todo um movimento de reciclagem, né, de eletrônicos, que consiste basicamente em jogar tudo dentro de um container e despachar para um país pobre, né? E aspectos ecológicos, né? Esses impactos que a gente vem gerando no planeta, eles podem se voltar efetivamente contra o lucro. Tem uma figura do IPCC que mostra a taxa de problemas, eventos atmosféricos graves e custos decorrentes desses eventos são enormes, né? Então, assim, a gente está realmente pagando um preço pela poluição, todo mundo está pagando, né? Um preço por essa poluição, as pessoas e as empresas estão pagando por isso, né? Depois, aspectos técnicos, né? E aí são questões difíceis de se contrabalançar, né? Quanto tempo depois de lançado o produto se consegue peça para ele, se ele tem componentes perigosos, difíceis de dar manutenção, né? Então tem uma série de problemas aí de aspectos técnicos que têm que ser resolvidos em redes de suprimento de ciclo fechado, que são muito mais desafios do que motivações às vezes, né? Quando eu falar de limitações da logística reversa, eu volto a falar um pouquinho desses desafios e como resolvê-los, né? E aspectos operacionais, perda de valor em devoluções comerciais, causas evitáveis de devoluções comerciais, né? Então, melhorar, por exemplo, os procedimentos de qualidade, melhorar a informação ao cliente, enfim, né? Qualificar melhor o cliente sempre é bom, né? E também perda de valor no tempo dos produtos devolvidos, né? Eu por exemplo, comprei um lançamento lá, ele chegou para mim e eu não gostei, devolvi o produto. E aí, quando chegou lá, o cara tentou vender, a empresa tentou vender de novo, ele já não era mais lançamento, pode ter uma perda de valor no tempo disso aí, né? Então, se estima que para
$1.000 que se mete lá na entrada do pipe reverso lá, né? 20% são, próximos de 20% disso, $190 são intactos, né? Só coloca no estoque e toca de novo. 10% em boas condições, né? Tem que dar algum retoque e tal e passa adiante, né? 45% são danificados, tem que fazer algum tipo de manufatura, né? Aí se recupera $250. 10% são irrecuperáveis, né? Só recupera componente ou recicla $20. E 15% é refugo, né? Valor recuperado zero. Então, assim, perda no valor do ativo média, em geral, quando uma coisa entra no pipe reverso, é em torno de 45% para mais. Assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ciclo reverso, né? Eu acho que pós-venda eu evitar ao máximo. Tentar fazer certo na primeira vez, porque qualquer errinho, né? Eu vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu comprei uma barraca, né? Quando a barraca chegou, demorou um bom tempo, comprei por e-commerce. Quando a barraca chegou, não consegui experimentar antes. Quando eu abri o pacote da barraca, eu olhei e disse, cara, não vai dar. É muito baixinha e tal, né? Eu já comprei uma que eu queria mais alta, ela ali na especificação vinha que ela era na altura tal, devolve. Quer dizer, quando voltou, eu tenho certeza, se perdeu o dinheiro. Esse negócio, o fornecedor me tornaram todo o dinheiro, eu me recuperei. Mas eles perderam dinheiro. Perderam dinheiro nessa transação. Tenho certeza, porque não se paga, né? O preço que eu paguei pela barraca, não abri ela. Vão vender de novo, não teve dano, não teve nada. Ela chegou absolutamente intacta. Eu não toquei na barraca, não desmanchei, eu não tirei da embalagem. Eu só olhei lá a especificação, vi que a altura dela não era a que eu precisava, devolvi. Perderam dinheiro, né? Só pela questão de transferência do produto. Então, assim, na minha opinião, logística reversa pós-venda é prejuízo que deve ser evitado. Prejuízo na certa. O pós-consumo tem um aspecto ambiental que tem que ser considerado e tal, mas o pós-venda ele é só incomodação. Ele é fruto de alguma coisa errada na transação. Ou o produto chegou errado, ou o cliente não entendia direito o que estava querendo, ou ele mudou de ideia no meio do caminho, né? Enfim, alguma coisa, ou ele não conseguiu ver tudo que era coisa, né? Quando chegou o produto, ele bateu lá o olho e disse, não era isso, então não teve informação suficiente. Então, assim, eu acho que a pior coisa que tem é fazer logística reversa pós-venda. Pós-consumo, tem que fazer por uma questão ambiental, pode dar redução de custo, alguma coisa assim, mas a pós-venda é um problema na certa. Então, assim, configuração logística de redes reversas, algumas questões aí. Então, por exemplo, para reuso direto, obviamente a operação subsequente é a reestocagem, né? O exemplo da barraca. O cara chegou lá com a barraca, chegou na minha casa, eu só reembalei ela de novo na embalagem de transporte, enviei pelo correio, quando chegou lá, os caras botaram dentro do estoque e venderam para outro, não teve nada. Se é um retoque, uma reembalagem, tem que fazer uma limpeza, um refechamento. Um reparo leve tem que fazer uma restauração do produto para ficar funcional novamente, como acontece com os carros zero, né? Vários deles são danificados no transporte, aí tem que fazer esse tipo de reparo leve. Reparo com troca de módulos, né? Então a próxima operação é troca de módulos inteiros, enfim, né? A remanufatura, então, é pegar peças de um produto devolvido e ser utilizado para um produto novo. E aí, refugo é, né, destruição mesmo, né? Reciclagem do produto, enfim, disposição. E aí tem uma decisão importante aí que é eu faço eu mesmo, como empresa, ou eu terceirizo para outros fazerem, né? Tem as duas opções. Lembrem daquela matrizinha, né? Do que eu faço, o que eu terceirizo, se eu faço nacionalmente, se eu terceirizo internacionalmente. Tem aí as 4 possibilidades
à vontade. Nessa área de logística reversa, existe uma outra mão de obra que é mais incomum nas cadeias diretas, que é o uso de organizações não governamentais, ONGs. As ONGs, elas se dispõem a fazer triagem, por exemplo, de produtos. É muito comum ONGs que se dispõem a fazer isso. Por exemplo, a minha esposa, ela é vice-diretora de uma ONG e eles têm o tal do projeto Tampinha Legal, que selecionam tampinhas, e a empresa que recicla as tampinhas, que compra deles as tampinhas, exige que as tampas sejam separadas por cor. Então essa triagem das tampas, eles fazem dentro da ONG. Então não deixa de ser uma terceirização, né, para uma ONG de fazer esse tipo de coisa. Então, né, em vez de triar internamente, eles fazem a triagem através de um terceiro, que até é uma ONG, né, faz essa função aí para fins sociais. Bem, aí tem toda uma discussão de quando usar redes reversas centralizadas ou descentralizadas. Obviamente, a ideia do professor Henrique não muda ao longo dos capítulos, é sempre a mesma, ou seja, quando eu quero ter resposta rápida, ela é descentralizada, e quando eu quero ter eficiência, ela é centralizada, né? E aí, para cada uma delas, tem um desenho próprio para isso. Bom, questões de planejamento e controle em redes de ciclo fechado, né? Existem particularidades nas redes reversas quanto ao planejamento e controle das operações. E o principal deles é o nível de incerteza quanto aos insumos. Então, aqui eu estou mostrando aqui uma pilha de garrafas PET. Aquela garrafa de refrigerante, enfim, que a gente termina de usar e bota fora, aquilo lá e volta, né, volta para a cadeia produtiva. Chega lá, tem o rótulo, que é de um determinado tipo de plástico, tem a embalagem, que é outro, e tem a tampa, que é de um outro tipo de plástico. São 3 tipos de plástico envolvidos nessa história. O que faz, né? Como é que reutiliza isso? Tem uma colinha ainda por cima que vai entre um plástico e outro. Como é que reutiliza esse tipo de coisa? Elas têm cores diferentes, umas são transparentes, outras são esverdeadas. Então essa coisa toda gera uma certa incerteza. Algumas delas vêm muito sujas, né? Então, como é que eu reutilizo esse negócio? É diferente de trabalhar com matéria virgem, né? Pegar lá a matéria-prima, comprar no polo petroquímico e trazer o PET para mim em pelletzinhos, né? É completamente diferente, é um outro animal, né? Tem que processar, o processamento é bem mais complexo quando se trata de redes de ciclo fechado que usam insumos reciclados, tá? Finalmente, mas não menos importante, como gerenciar essas redes basicamente através de indicadores de desempenho. Então a gente tem algumas medidas de desempenho ao longo do ciclo da vida, né? Então, por exemplo, o uso de recursos, total de energia consumida, total de material consumido. Algumas empresas fazem isso por tonelada de produto, que eu acho que é o mais razoável, né? Porque, afinal de contas, não faz sentido eu monitorar minha quantidade de energia se a minha empresa está vendendo mais e eu estou consumindo mais energia. Não necessariamente é uma coisa ruim. É ruim se eu estou produzindo a mesma coisa e estou gastando mais energia, mas, né, o fato de eu estar consumindo mais ou menos energia, eu estou usando mais ou menos material, não quer dizer muita coisa, mas sim o quão isso representa do total da minha produção em termos de toneladas, alguma coisa assim. Aí, tempo para recuperação do produto, percentual de matérias recicláveis e reutilizáveis, disponíveis ao fim da vida do produto, enfim, tem uma série de indicadores aqui, né, em cada um dos elementos. Não vou ficar lendo cada um deles, mas enfim, a ideia é vocês têm que gerenciar através de indicadores, né? Tá? Como sempre é essa história. Bom, limitações da logística reversa, para a gente encerrar essa história. Então, primeiro ponto, não é possível desenhar uma rede de logística reversa totalmente otimizada através de um produto que não foi projetado para retornar. Então, assim, o produto tem que ter sido projetado para ter retorno. Esse é o primeiro ponto, né? Se ele não foi projetado para retornar, eu faço, mas não é tão bom. Dá para fazer, mas não é o melhor.
Segundo lugar, não é possível viabilizar uma rede reversa se o consumidor não aceita produtos reciclados ou remanufaturados, né? Por exemplo, uma parte da embalagem do óleo de banho para bebê da Johnson & Johnson, por exemplo, é reciclado. Eles usam uma parte daquilo ali com plástico reciclado. Porque eles querem, poxa, aumentar a quantidade de reciclado, né, no produto, diminuir a quantidade de plástico na natureza, aquela coisa toda. Mas é um produto para criança. Será que a mãe vai gostar de comprar um produto que é feito com plástico reciclado? Soa como uma coisa suja. Então, assim, os consumidores, nem todos os consumidores, para nem todas as categorias de produto estão prontos para comprar produtos que são fruto de uma cadeia fechada de suprimento, né? Falta ainda educação do consumidor para isso. Então, os nossos amigos lá que pesquisam técnicas de desenvolvimento de produtos e comportamento do consumidor, eles já trabalham em ferramentas complementares à logística reversa. A logística reversa é importante para eles, também é um componente do negócio, complementar ao que eles estão fazendo, mas existe um conjunto de técnicas que estão sendo desenvolvidas, projeto para remanufatura, né? A ideia de projetar já o produto, como é que eu projeto o produto para ser remanufaturado. Análise do ciclo de vida, né? Comparar, né, diferentes alternativas de projeto de produto ao longo da vida útil dele. A ecologia industrial, que é a ideia de conectar diferentes fábricas, uma pegando a saída da outra e aproveitando para tornar esses produtos mais fechados, diminuir a pegada ecológica do sistema como um todo. A economia circular, que tem uma ideia parecida, né, embora ela seja bem mais nova. Eu acho elas todas meio parecidas, na verdade, tá? Existem milhares de nomes, eu não sei até que ponto algumas delas não são simplesmente reinvenção da roda, né, ou um nome diferente, porque nos Estados Unidos se chama de um jeito e no outro se chama de outro, né? Então, nos lugares se chama Design for the Environment, tem o DFI também, Design for the Environment, de projeto para o meio ambiente. Se não me engano, é como isso é chamado nos Estados Unidos, na Europa eles chamam de ecodesign, é a mesma coisa. Então, vocês têm nomes diferentes. Então, no fim das contas, eu acho que é tudo meio parecidão, tá? Enfim. Eu vou trazer aqui a mais nova delas, a priminha mais nova delas todas, que é a economia circular. Ela foi propelida, vamos dizer assim, a partir de 2010, com a fundação da Ellen MacArthur Foundation. A Ellen MacArthur é uma atleta inglesa que resolveu se aposentar em 2010 do esporte e fazer essa Ellen MacArthur Foundation com o objetivo de fomentar a economia circular. Então todo o trabalho que ela tem feito nesses últimos 10 anos de existência dessa fundação é criar esse modelo de economia circular, fazendo com que os sistemas se tornem mais próximos do que a gente chama de cadeia de ciclo fechado. Só que a ideia deles, eles não trabalham só com a logística reversa, eles trabalham pensando no projeto de produto, pensam uma série de outras coisas além da logística, né? E aí eles têm dois ciclos que eles consideram, um dos nutrientes biológicos, né, o retorno dos nutrientes biológicos, então no caso de um alimento, por exemplo, aqueles nutrientes que são biológicos, retornar de uma certa maneira, ter alguns processos para aqueles nutrientes que são de natureza biológica e para aqueles nutrientes para aqueles componentes que são mecânicos, que são construídos pelo homem, que eles chamam de nutrientes técnicos, né, fazem um outro ciclo, fazem um outro retorno e trabalham. Tem outros processos para trabalhar esses diferentes ciclos aí. Tentam fechar esse loop aí para os dois casos, tá? Tentando reduzir o mínimo possível o que vai para aterro. Tá certo? Deixei também algumas referências adicionais. Esse então é a nossa aula desse módulo. Nos vemos na nossa videoconferência. Um forte abraço.